Olá você, muito boa tarde. Está no ar a segunda edição do programa do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do Flamengo. Jornalista entrega sobre renovação de Gabigol e surpreende a nação. Flamengo espera passar da barreira dos 100 milhões de reais anuais arrecadados com o novo contrato com a Adidas. Atacante do Flamengo é aprovado para reforçar o Atlético Mineiro. Balanço trimestral do Flamengo apresentou prejuízo. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo para você. Na sessão que aprovou o novo contrato do Flamengo com a gigante Adidas, nessa segunda-feira, dia 29, o diretor de marketing do clube, Marcos Senna, explicou ao Conselho Deliberativo como o Flamengo espera passar a barreira dos 100 milhões de reais anuais arrecadados com o novo contrato. O mínimo garantido pelo novo contrato da Adidas é de 57 milhões de reais anuais. Isso inclui 47 milhões em garantias mínimas de royalties, independentemente da quantidade vendida, e mais 13 milhões de retainer, que quer dizer um valor fixo que a Adidas paga somente pelo direito de ser a parceira do Flamengo. O marketing do clube considera que o valor real do contrato, entretanto, é de 74 milhões de reais. Isso considera 15 milhões de reais no fornecimento de material esportivo para os atletas e comissões técnicas das diferentes modalidades. Um total de 60 mil peças por ano, muito acima de qualquer outro contrato do Brasil. O Senna disse aos conselheiros que esse valor precisa ser contabilizado sim, já que atualmente muitos clubes no Brasil não recebem nada de seus fornecedores além do material. Os 2 milhões que faltam é o que é chamado de contrato de mídia cooperada, uma verba mínima dedicada pela Adidas ao marketing para promover os produtos do Flamengo. Esses 74 milhões estão garantidos se a Adidas não vender mais de 1,1 milhão de unidades de vestuário do Flamengo que negociou em 2023. O marketing, porém, considera que foi um ano ruim, afetado pelo mau desempenho do futebol e planeja levar a venda de peças para casa de 2 milhões, quantia da qual já esteve próximo em 2019, ano que mais deu sucesso na história recente do clube. Nesse caso, o marketing projeta que arrecadaria 27 milhões de reais a mais em royalties, o que levaria o valor anual para 101 milhões de reais. O cálculo não é exato porque, enquanto o contrato anterior trazia royalties uniformes, o novo tem royalties de 35% das camisas oficiais e 15% dos demais produtos. E com isso, o Flamengo espera que a atual proporção de 80% a 20% nas vendas se modifique, já que a Adidas promete reduzir o preço ao consumidor na linha secundária. O cálculo não inclui também a premiação por títulos e desempenho na Libertadores, já que ela não depende do marketing, e sim do futebol. Entretanto, o teto de premiação é de mais de 13 milhões de reais num ano em que o masculino e o feminino conquistem todos os títulos possíveis. O Flamengo divulgou o primeiro balanço financeiro de 2024 referente aos meses de janeiro, fevereiro e março. E com ele veio a notícia de que houve um prejuízo de 63 milhões de reais nesse primeiro trimestre. Apesar disso, a nação não deve se preocupar, pois é natural que haja menos entrada de receitas nesse período devido ao calendário. De acordo com o relatório financeiro, as principais competições esportivas da equipe masculina profissional só vão acontecer no final do primeiro trimestre, o que costumeiramente faz com que haja uma geração menor de receitas de forma natural. Também foi informado pelo Flamengo que as exceções nos inícios dos anos só ocorrem quando há uma venda significativa de um jogador na janela de transferências de janeiro, como foi o caso em 2023 do João Gomes, mas a situação não se repetiu em 2024. Mesmo com o déficit apresentado, os valores do clube ficaram acima das expectativas, segundo informado pelo relatório, e isso se deve ao fato de ter ocorrido um aumento das receitas de patrocínios, de publicidades e licenciamentos. Além disso, as principais despesas fixas, como de pessoal e impostos, se mantiveram constantes.
Somadas as contas pagas com a receita de 165 milhões de reais e o déficit de 63 milhões de reais, o Flamengo teve um total de 228 milhões em despesas nesse primeiro trimestre de 2024. Um panorama oposto ao apresentado em 2023, onde a receita barra despesa foi de 185 milhões, conforme mencionado anteriormente. O Sub-15 venceu o clássico contra o Vasco da Gama hoje por 3-1. Já o do Felipe Luiz, o Sub-17, foi derrotado por 5-4. O Vasco abriu 2-0 e o Flamengo buscou o primeiro gol. Antes de tentar empatar a partida, viu o Cruz Maltino fazer o seu terceiro, mas logo respondeu. Apesar do 3-2, não demorou para o Vasco ampliar o marcador novamente e deixar a partida em 4-2. A postura do Flamengo no segundo tempo mudou, visto que começou a pressionar mais, enquanto o Vasco se concentrava no campo de defesa. O Flamengo tentava furar o bloqueio adversário para buscar o seu empate. Após a segunda parada técnica, aos 30 minutos, o Flamengo buscou o terceiro gol e diminuiu a vantagem. Camargo, de cabeça, estufou as redes. 4-3. Entretanto, aos 38 minutos, o Vasco ampliou de novo e marcou seu quinto gol. Aos 44, o Flamengo, num belo gol, diminuiu para 5-4. Esse foi o primeiro clássico que o Felipe Luiz perdeu. Agora eu tenho um pedido para te fazer. Se você está curtindo o nosso programa, então não esquece. Manda brasa agora no like para fortalecer o nosso canal. Se você ainda não é inscrito, bora lá, me dê essa moral, vou ficar muito feliz com você. Aperta o botão inscrever-se aqui, aperta o sininho ali e pronto, simples assim, rapidinho, muito obrigado. O Flamengo conseguiu garantir o retorno do Gabigol para a temporada, mas o futuro dele ainda é incerto, porque o seu vínculo com o Mengão vai até o final da temporada e a sua renovação ainda não foi sacramentada internamente. De acordo com as informações do jornalista Jorge Nicola, existem poucas chances de um acordo entre o Flamengo e o Camisa 10. O Gabigol chegou a ter a sua renovação negociada na última temporada, mas diante dos altos valores, acabaram sendo paralisadas. O jornalista avaliou a declaração do presidente Rodolfo Landim durante a entrevista à Rede Globo. Na ocasião, o mandatário foi questionado sobre o acordo verbal entre Gabigol e Marcos Braz, vice-presidente de futebol, que ocorreu no último ano. Aspas, o Flamengo acertou a renovação de contrato com o Gabigol. Esse acordo verbal foi fechado por Marcos Braz e Bruno Spindel em outubro do ano passado. O Gabigol passaria a ter um novo vínculo de 5 anos e teria o seu salário aumentado de 1,6 milhão de reais por mês para quase 3 milhões de reais mensais. Mas quando esse contrato chegou na mão do presidente Rodolfo Landim para que ele assinasse, o Landim, diante da fase ruim do Gabigol e da chegada do Tite, além da repercussão muito negativa com o torcedor, ele recuou, explicou lá o jornalista. O Jorge Nicola, então, destacou que toda vez que o presidente do Flamengo apontou que não havia acordo, incomodou demais os representantes do jogador. E, dessa forma, o comunicador destacou que a informação que ele tem é que não há nada fechado, mas que o Gabigol está de saída. O Flamengo e o Atlético Mineiro são rivais ferrenhos dentro de campo e fora dele também existe uma disputa e o Atlético Mineiro encontrou uma brecha para tirar um atacante do Flamengo. Conforme o jornalista Lucas Santos, o alvinegro está de olho no Chola, jovem nigeriano, que está se destacando no Flamengo. Ele pertence ao Remo Stars, da Nigéria. O Flamengo tem a opção de compra e já existe um movimento para a transação ser realizada, mas ela ainda não aconteceu. Como o papel não foi assinado, o rival pode sim atacar. O Chola vem ganhando muita fama entre os torcedores do Flamengo porque foi um dos responsáveis pelo título da Libertadores Sub-20 contra o Boca Júnior em uma virada histórica. Ele tem apenas 18 anos e meteu um golaço recentemente contra o Santos na Vila Belmiro. Quem acompanha o dia a dia dos jovens flamenguistas garante que ele é um jogador para se ficar de olho. Seu empréstimo com o Flamengo vai até o meio desse ano. Assim, o Mengão precisa agir rápido se não quiser ver o garoto vestindo a camisa de outro clube brasileiro.
O Atlético Mineiro enxerga a qualidade no garoto e está disposto a fazer um investimento caso ele não permaneça no Flamengo por alguma razão. Para comprá-lo junto ao Remo Stars, será preciso desembolsar cerca de 2,4 milhões de reais. Para qualquer time, esse valor é irrisório, mesmo se tratando de um jovem de apenas 18 anos. É um jogador que tem tudo para fazer a diferença em um futuro breve. Rápido, habilidoso e com faro de gol, o Flamengo descobriu um jogador e não pode abrir brecha para perder um talento desse tamanho, mesmo que existam outros interessados. O Schola se adaptou muito bem ao futebol brasileiro, está feliz aqui no Rio de Janeiro e espera permanecer no país. Seus representantes aguardam uma sinalização oficial por parte do Flamengo. Enquanto isso, o Atlético Mineiro vem beirando o caminho para dar o bote final e, assim, tentar fechar a contratação, já pensando em utilizá-lo nos profissionais logo, logo. O Atlético Mineiro não é o único interessado na contratação do jogador. A publicação ainda repercutiu que o Schola também aparece na mira do tradicional CSKA da Rússia. O nigeriano pode jogar tanto pelo lado direito do ataque quanto pelo lado esquerdo. Inclusive, poderia ser uma alternativa ao Luiz Araújo no time profissional do Flamengo. Nas redes sociais, parte da torcida flamenguista vem pressionando bastante o Braz para comprar o nigeriano e assim que ele possa ter a chance de seguir a carreira no time principal do Flamengo. Aí eu te pergunto, você aprova a contratação do nigeriano Schola? Coloca aí! Bom, por enquanto foi isso, eu espero que você tenha gostado do nosso programa. Muito obrigado por você ter ficado comigo até aqui. Um forte abraço, bora ser feliz! Pra cima deles hoje, Mengão!